Fluxograma. É uma ferramenta da qualidade em que você tem o passo a passo do seu processo. Você vai descrever o seu processo em etapas, desde o recebimento da matéria-prima até a expedição do produto final, né? Então você necessita do que no fluxograma? Conhecer cada etapa de processamento do produto que você fabrica, né? E para cada etapa você tem movimentações, você tem fabricação, você tem controles de qualidade, você tem momentos que o produto vai ficar parado, porque ele vai ficar estocado e depois vai voltar para a linha, depende do produto, né? Então, para cada etapa, para cada tipo de atividade que vai ser feita em cada etapa do seu processo, você vai ter um desenho diferente para essa atividade. Existe uma norma para isso e ela vai detalhar cada figura geométrica que você vai utilizar para cada atividade no seu fluxograma. Então eu vou falar um pouquinho mais detalhado dela agora. No Brasil, vulgarmente conhecido como norma ANSI, o padrão ANSI vem do American National Standards Institute. É um padrão americano que vai nos apresentar aí a simbologia para poder criar fluxogramas. A gente não é obrigado a utilizar esses padrões, mas hoje é o melhor padrão que se tem para poder fazer fluxograma. Então vamos lá, a gente tem aqui alguns símbolos, né, uma coluna cheia de símbolos e a outra com significado. Então, por exemplo, a gente tem primeiramente aqui um retângulo. Esse retângulo, sempre que você vê ele num fluxograma, ele significa que tem alguma operação. Naquele momento, alguma operação está sendo executada. Então, dentro de um processo produtivo, a gente pode estar falando de uma operação de injeção ou uma operação de rebarbação. Alguma coisa está acontecendo, algum processo produtivo está acontecendo e ele é representado como um retângulo. Na sequência, a gente tem aqui embaixo uma seta grossa, né? Ela representa movimento, transporte. Geralmente a gente usa essa seta entre uma operação e outra. Então, em uma operação foi executado um produto, esse produto vai ser transportado para uma outra operação, para um outro lugar para sofrer uma nova operação. Então a gente usa uma seta dessa aí para indicar que o produto vai ser transportado para outro lugar. Abaixo a gente tem um losango, né, descrito aí como ponto de decisão. O que significa? Como é que a gente usa isso aí? Geralmente, quando você precisa tomar alguma decisão no seu processo, por exemplo, a peça foi aprovada ou reprovada, é uma decisão que você tem que tomar. Então você usa esse losango. Você está indicando que lá você tem que fazer uma escolha com relação ao produto, uma escolha com relação ao momento que você está no seu fluxograma. Abaixo você tem um círculo que representa a inspeção. Geralmente vem primeiro o círculo, né, onde você vai fazer uma inspeção, e depois o ponto de decisão, ou seja, após essa inspeção, qual decisão você tomou? O produto está aprovado ou está reprovado? A inspeção a gente utiliza geralmente no recebimento, quando a gente recebe matéria-prima e o produto sofre alguma inspeção, ou em alguns processos, algumas operações, onde você tem que fazer uma amostragem, ou você tem que, a cada setup, fazer uma inspeção no produto, e também no final do processo, quando você tem que fazer uma avaliação da última peça. Então sempre que você tem uma inspeção, você usa um círculo. Aí abaixo você tem um símbolo esquisito, que a gente não sabe nem como dizer o que é isso, mas ele é tipo um retângulo com uma curvinha embaixo. Ele representa documento impresso, ou seja, em algum momento você vai necessitar de utilizar algum documento impresso. Geralmente quando você tem que fazer algum registro de alguma inspeção que você fez, ou você precisa emitir um documento para que ele acompanhe o produto. Abaixo você tem um outro símbolo aí, um semicírculo misturado aí com um quadrado, eu não sei nem como descrever esse símbolo aí, mas ele representa uma espera. Em dado momento vai ter que ter uma espera para alguma tomada de decisão durante alguma etapa do processo produtivo. Ainda por outro lado, você tem um triângulo de ponta cabeça, que representa
armazenagem. Isso significa que num dado momento lá, durante o seu processo produtivo, vai ocorrer armazenamento de produto. Geralmente a gente tem armazenagem no recebimento, quando recebemos um produto e armazenamos ele. Na expedição, quando a gente já tem o produto todo pronto e a gente tem que armazenar ele para poder futuramente expedir esse produto. Mas entre uma operação e outra, a gente tem armazenagem também. De repente você faz uma parte de um produto e a outra parte desse produto você vai fazer no outro dia. Então aquela primeira parte, aqueles produtos que foram feitos na primeira etapa, eles vão ser armazenados e depois vão ser desarmazenados para poder ir para o processo seguinte. Aí abaixo tem uma setinha mais fininha, né? É o sentido do fluxo. Então ele aponta qual é o sentido que o fluxo vai tomar, apontando aí as próximas etapas. E essa bolinha menor, né, eu tinha falado do círculo, não confundam, tá meio parecido aí a inspeção com a conexão, mas essa bolinha menor, geralmente ela acaba sendo mais um pontinho, ela representa a conexão. Sempre que um processo tem uma conexão com outro processo, ou uma operação tem conexão com alguma outra operação. Embaixo a gente tem um outro retângulo mais fininho, ele representa os limites, né? Aí tem lá início, pare, fim, ou seja, sempre que houver algum limite, algum top no meio do processo, a gente utiliza esse símbolo. E por fim temos aí o número 1, utilizado quando o fluxograma não cabe em uma única página. Na verdade, nada mais é do que a numeração das páginas, né? Então o número 1 é a primeira página, o número 2 a segunda, e assim sucessivamente, é uma coisa bem básica. Então aqui a gente tem um exemplo, isso é um exemplo de simbologias aí expostas pelo padrão ANSI, do American National Standards Institute. Geralmente é o que a maioria das empresas utilizam, elas utilizam este formato. Você não é obrigado a seguir essa norma, né? Ela é muito usada na indústria automobilística, você não é obrigado a seguir, você pode criar os seus padrões para cada atividade em cada etapa do processo. Você pode usar florzinha, balãozinho, coraçãozinho, né? Mas pensa lá no seu cliente vendo aquele fluxograma lá com coraçãozinho, com carinha de ursinho, fica muito esquisito, né? Então pensa bem, a norma é uma sugestão muito bem-vinda. E aí você tem de forma bem organizada cada etapa do seu processo e cada atividade que vai ser realizada nessas etapas.